tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre a DFC, Demonstração do Fluxo de Caixa. Então, vamos conhecer ela a parte teórica. Como vocês já desenvolveram, então, um trabalho de pesquisa teórico, né? Então, vocês já viram, já conheceram aí algumas partes da DFC, algumas das características da DFC, objetivos também para aqueles que utilizam a DFC internamente. Então, quem utiliza a DFC internamente? Os administradores, os gestores, os donos da empresa, acionistas, possíveis administradores. Quem são os possíveis possíveis investidores? Quem são possíveis investidores? Nós, por exemplo, investidores da Coca-Cola, da Ambev, enfim, N empresas aí de capital aberto. Então, utilizam para tomada de decisão, tá? Então, ela é muito importante, porque ela, diferente das nossas outras demonstrações contábeis, ela nos mostra exatamente qual é a capacidade da empresa de gerar caixa, ou seja, de ter dinheiro em dado momento, em desenvolver, em fazer com que a empresa realmente tenha dinheiro em caixa, diferente das nossas demais demonstrações contábeis, como, por exemplo, o balanço, que é uma demonstração contábil estática. O que é isso? Em 31/12 de tal ano, né? Vamos falar agora de 2020, vamos dizer assim, o quanto a empresa tinha de bens e direitos e o quanto a empresa tem de obrigações a pagar. Então, é estático, é só daquele determinado período naquele momento. Um dia depois, 1º de 2021, por exemplo, pode ser que a empresa esteja menos ativa, tenha mais obrigações a pagar, ou tenha menos obrigações a pagar e mais ativos. Então, tudo isso influencia aí na tomada de decisão. Então, é um dado estático. A DRE, ela mostra o desempenho, né, da empresa, ou seja, o que é isso? Quanto a empresa de receitas comparado aos seus custos e despesa está conseguindo gerar de lucro para a empresa. Então, ela está tendo um bom desempenho econômico, né? Então, está tendo lucro, não está comparado aí com tanto de receita com tanto de custos e despesas que a empresa tem. Então, essa é uma visão de outro tipo de demonstração contábil. A DFC, ela demonstra de quais segmentos da empresa advém maior parte do caixa da empresa, ou seja, do dinheiro que a empresa tem em caixa e banco. E também demonstra aí qual é o segmento que mais sai dinheiro de caixa para fazer pagamento, enfim, arcar aí com obrigações. Então, vai demonstrar se é a parte operacional, se é a parte financeira, se é a parte de investimentos, para daí a gente conseguir tomar uma decisão se realmente a empresa ela tem capacidade de gerar caixa, ou seja, tem capacidade de ter dinheiro, né, na empresa sempre, ou se ela está com mais problemas financeiros, que a gente fala que é problemas de liquidez. Então, agora, falando assim com vocês, eu não lembro se vocês já tiveram a disciplina de análise de balanço, análise financeira, que fala sobre a capacidade de liquidez da empresa, ou seja, a capacidade que a empresa tem de ter caixa, ativo circulante para pagar as suas despesas aí, ou as suas obrigações de curto e longo prazo. Hoje em dia, por exemplo, nós estamos passando por uma pandemia que afetou todo o desenvolvimento econômico do nosso país. Tanto de pequenas, médias, grandes empresas foram afetadas diretamente. Quais empresas estão conseguindo sobreviver no mercado, estão conseguindo aumentar, por exemplo, fazer investimentos novos, começar a dominar o mercado? Empresas que tinham reserva de dinheiro, né? Então, reserva de caixa, tinham dinheiro guardado em caixa. Empresas que têm capacidade de gerar caixa, ou seja, elas têm mais dinheiro em caixa ou em banco. Quando eu falo caixa, pessoal, vocês têm que pensar em dinheiro pronto, que eu posso pegar. É dinheiro aplicado, feito uma aplicação financeira, por exemplo, aí numa aplicação financeira de renda fixa, por exemplo, que eu vou lá e faço resgate quando eu quiser, né? Não ação na Bolsa de Valores, que isso não é uma aplicação financeira de curto prazo, vamos dizer assim, que a gente tem o dinheiro em mãos, tá? Ou então que a empresa tem no banco mesmo, né? Na poupança, na conta corrente, ou então no caixa, né? No caixa de empresa, cofre, enfim, ali a prontidão, vamos dizer assim. Então, empresas que têm esse dinheiro, que estavam preparadas para ter, que têm capacidade de ter caixa e tinham caixa,
hoje, por mais que as circunstâncias elas sejam difíceis, meio a tanta, né, a tanta crise econômica, elas estão mais preparadas e podem ousar no mercado. Então, a DFC, ela nos demonstra isso, a capacidade que a empresa tem de liquidez. Lembrem-se que a liquidez, ela é o quê? Dinheiro em caixa. A empresa ser líquida, ter mais recursos líquidos, ou seja, imediatos, rápidos, dinheiro em caixa. Então, frisando isso, dinheiro em caixa. Que eu não preciso fazer empréstimo, que eu não preciso vender imobilizados, que eu não preciso vender investimentos, que eu não preciso fazer uma liquidação na minha empresa para conseguir colocar a mão no meu estoque, no dinheiro do meu estoque parado. Então, é dinheiro em caixa, dinheiro de prontidão na minha empresa. Beleza? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Aí só voltando, nós tínhamos conversado lá no grupo que vocês teriam a prática da DFC do modelo indireto. Porém, eu lembrei que semana que vem, na segunda-feira, a gente não tem aula, porque é dia 7 de setembro, então ficaria um pouco corrido para a gente entender essa parte prática, a parte teórica, né, mais a fundo, e também corrigir a parte prática, que vocês quase não iam ter tempo para desenvolver essa parte prática, corrigir, desenvolver mais uma vez para vocês pegarem aí, se habituarem com a parte prática da DFC no modelo direto. Então, eu pensei que é melhor a gente finalizar o bimestre com a parte da demonstração do fluxo de caixa somente teórica. Aí, no bimestre subsequente, a gente inicia a parte prática da DFC, tá? Não fica tão corrido e vocês não vão, assim, sem tanto preparo para a prova, vamos dizer. Beleza? Então, esse vai ser o nosso último conteúdo antes da prova. Depois a gente vai fazer na próxima segunda, não nessa do dia 7, tá? Acho que é dia 14 ou 13. Nós faremos, então, a revisão que eu comentei com vocês, tá bom? Online, também vou gravar para aqueles que queiram retomar o conteúdo ou não puderem participar. Então, vamos falar aí da DFC. Então, a DFC, ela se tornou obrigatória com a modificação da lei. Então, foi atualizada a Lei 6.404 de 76, que vocês já estão cansados de saber que é essa professora aqui fala o tempo inteiro dessa modificação da lei, né? Então, houve atualização. E nós temos a lei agora atual, que é a Lei 11.638 de 2007. Essa lei, ela substituiu a DOAR, a demonstração de origem e aplicação de recurso, pela DFC, demonstração do fluxo de caixa. Por quê? Porque, segundo aí autores, pesquisadores da contabilidade, a DFC, ela tem a capacidade de suprir mais as informações referentes à capacidade de gerar caixa, né? De gerar dinheiro líquido mesmo que a empresa tem em comparação com a DOAR, que mostrava aí a origem e aplicação de recursos, tá? A DOAR, segundo esses pesquisadores, ela era mais analítica, tá? Então, ela era mais explicativa, tinha mais dados. Porém, a DFC, ela consegue mostrar de forma mais simplista da onde é que vem o caixa, qual é a principal atividade que gera caixa para a empresa e quais são as principais atividades que mais saem caixa, né? Ou seja, que é feito maior número de pagamentos ou em maior quantidade o pagamento, tá? Então, para que a gente consiga suprir as falhas, enfim, aperfeiçoar melhor a gestão da empresa. Então, a DFC, a partir de 2008, ela começou a ser obrigatória no Brasil para as empresas, tá? Então, isso, lá nos Estados Unidos, em outros países que têm a contabilidade de uma forma mais avançada, que já estão mais à frente, falando contabilmente, e que utilizam as demonstrações contábeis especialmente para tomada de decisão, tanto de usuários internos como externos da contabilidade, eles já utilizavam a DFC muito antes da gente. Então, como essa atualização da Lei 11.630, da Lei 11.638, ela veio para também para fazer a internacionalização das normas contábeis. Então, o Brasil, como ele não adotava a DFC ainda para todas as empresas, ele foi ele teve que, né, houve uma obrigatoriedade dele adotar a DFC a partir da atualização da lei e também aí da adoção das normas internacionais de contabilidade, beleza? Vou tomar meu tererê.
Então, qual que é, o que que a DFC, ela evidencia, o que que ela demonstra pra gente? Então, ela demonstra aí quais foram as modificações que houveram no caixa ou equivalentes de caixa. Lembrando que equivalente de caixa, vamos retomar o que é equivalente de caixa, são aplicações financeiras que nós temos em algum, né, em algum setor aí do banco, né, em bancos que a gente aplica o dinheiro para ele valorizar mais, mas que eu posso fazer o resgate a qualquer momento sem perder dinheiro ou sem ganhar muito dinheiro em um pequeno determinado tempo que eu deixei esse dinheiro aplicado. Ou então ordens de pagamento, ou cheques depositados que demoram tanto de tempo, de até 3 dias úteis aí para cair na conta. Então, isso são equivalentes de caixa. Ainda não está no meu caixa, ainda não está no meu banco, mas em torno de 3 dias eu consigo ter aquele dinheiro em caixa, tá bom? Então, a DFC, ela vai demonstrar quais são essas modificações do caixa, ou seja, quais são os recebimentos e as saídas, recebimentos e pagamentos que estão havendo aí, mexendo diretamente o nosso caixa e ou banco, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, na demonstração do fluxo de caixa, a variação do capital circulante é facilmente compreendida pelos usuários das demonstrações contábeis. Então, vai mostrar quais são as variações que houveram no caixa, nos bancos, nos numerários em trânsito, que são aqueles dinheiros que estão para entrar na empresa, né? Que nem cheques, ordens de pagamento, resgate de aplicações financeiras, tá? Aí aqui eu trouxe para vocês quais são as segregações da DFC. Então, vocês já deram uma olhada, né? Quando vocês fizeram quando vocês fizeram lá o nosso trabalho, né? Mestral ali, que valia um pontinho da DFC. Então, vocês perceberam que a DFC, ela é dividida em 3 segmentos, em 3 partes. Quais são essas partes? Que vão nos demonstrar o que estão gerando ou que está gerando caixa, ou seja, que está tendo recebimento entrando no caixa, ou que está tendo pagamento, que é fatores que estão saindo do caixa. Então, são 3 fases, são 3 segmentos da DFC, das operações, dos financiamentos e dos investimentos. Eu não vou começar a falar aqui para vocês o que está dentro da atividade de operacionais, de financiamentos e de investimentos. Nós vamos falar daqui a pouco, lá para frente, tá bom? Mas já adianto que a DFC, de maneira geral, ela demonstra para a gente quais foram as variações que aconteceram no caixa, no banco, nos numerários em trânsitos, né? Que são aqueles que representam o caixa da empresa, dinheiro imediato da empresa, né? Dinheiro em conta, vamos dizer assim, por meio dessas 3 operações: operacional, financeira e investimento. Então, depois nós vamos ver aí o que compõe a parte operacional, financeira e de investimento. Aqui eu trouxe para vocês por que é importante a DFC. Como a gente sabe, a nossa contabilidade ela é feita por meio de regime de competência. A DFC, ela nos demonstra as atividades da empresa de um outro ângulo, que é por meio aí de caixa, de quanto que a empresa tem em caixa em dados momentos. Então, por exemplo, num regime de competência, às vezes nós não vamos ter um valor X em caixa no final do mês, né? Que deveríamos ter, por exemplo, lá no dia 31 do 12, a empresa teve, vamos supor, né? Que a empresa teve de lucro 70 mil. Esses 70 mil, eles são lucro da empresa, mas não quer dizer que a empresa de fato tenha esse valor em caixa. A DFC, ela nos demonstra a importância, ela nos demonstra que desse período, no dia 31, não quer dizer porque a empresa teve 70 mil de lucro que esse dinheiro ele está realmente no caixa. Então, ela nos demonstra, de fato, o valor das operações em caixa, o quanto a empresa tem de caixa, independente da competência, né? Nós vamos analisar isso aí bem certinho. Então, aqui eu trouxe para vocês entenderem. Aqui eu tenho um exemplo da Cyrela, tá? É uma empresa SA aí, e eu trouxe para vocês um exemplo de como o lucro líquido, ele está ligado diretamente ao regime de competência, tá? Que é a DRE, durante o período, conforme as competências que nós tivemos aí durante o mês.
E a parte da DFC, ela vai cuidar mesmo das variações do caixa independente de competência. Então, olha aqui, ó, o lucro líquido da empresa Cyrela, em 2015, ele foi de R$ 729 mil. Então, isso aqui é um valor considerável de lucro? É, quase 1 milhão aí de lucro. Mas de caixa, a empresa tinha, na empresa, em dado período, nesse mesmo dia, vamos dizer assim, no dia 31/12/2015, vai, cadê minha cadeirinha? 6.468. Então, quer dizer o quê? Que talvez a empresa não recebeu esse dinheiro ainda, que talvez ela tenha alto índice de inadimplência, talvez esse dinheiro, né, tenha sido recebido de outra forma, bens, enfim, e não caixa de fato, porque o caixa dela, ele é diferente do que realmente demonstra na DRE o valor do lucro da empresa. Então, essa é a diferença aí em relação do caixa, vamos dizer assim, e do lucro da empresa também, né? Em relação ao caixa, de fato, a empresa só tem de dinheiro 6.468 no caixa dela. Mas o lucro está mostrando que ela teve quase 1 milhão aí em lucro. Então, esse valor aqui, devido às competências, podem ser que eles vão receber lá na frente, né? De fato, esse valor ainda não está na empresa como dinheiro mesmo, para fazer futuros investimentos, para pagar a conta, para, enfim, acontecer uma crise e a empresa conseguir suprir as suas obrigações a pagar com esse valor. Não, ela só tem 6 mil e pouquinho de caixa. Então, em 2014, a empresa teve quase 300 mil de lucro, porém, ela estava com caixa negativado em 6.600, tá? Então, isso aqui demonstra que a empresa, naquele dado dia, ela não tem esse valor todo em caixa, tá? Então, esse valor, ele tá aí, né, distribuído em várias outras situações e não, de fato, em caixa. E aqui, em 2013, a empresa teve quase 400 mil de lucro, mas tinha apenas quase 8 mil aí, aproximadamente 8 mil em caixa. Então, é isso que a DFC nos demonstra. Ela nos demonstra realmente que o lucro e o caixa, eles têm uma distância. E que, de fato, nós temos que entender qual é a capacidade da empresa ter caixa, ter dinheiro em mãos quando ela precisa, comparado aí com as suas obrigações também a pagar. Então, aqui, de maneira mais mais exemplificada, eu trago para vocês o que a DFC mostra. A DFC aqui, nesse casinho aqui, né, nesse desenho, vamos dizer aqui, ele mostra que o empresário dessa empresa, no dia 31/12/2018, ele tinha dinheiro em caixa, tinha muito dinheiro em caixa. Vamos colocar aqui, então, que ele tinha, sei lá, 1 milhão de dinheiro em caixa, tá? Então, esse dinheiro estava lá, parado no caixa dele, no banco, aplicações financeiras, enfim. 1 milhão. Já um ano depois, em 31/12/2019, ele não tinha nada em caixa, estava com o caixa negativado. Então, não tinha dinheiro em caixa. O que a DFC vai mostrar? Ela vai mostrar aonde foi que esse dinheiro aqui foi aplicado. Foi pago o quê? Foi pago juros, foi pago dividendos, foi pago lucro, foi pago investimento, foi feito investimento à vista, foi comprado estoque à vista, enfim, o que aconteceu? Para onde foi que foi esse dinheiro? E qual foi o que deixou de entrar na empresa? Né? Então, por que não entrou o dinheiro na empresa, como entrou nesse ano aqui? Entrou o mesmo tanto de dinheiro na empresa, ou semelhante ao do ano passado, do ano anterior, porém saiu muito mais? Ou saiu o mesmo tanto e entrou muito menos? Então, vai demonstrar isso aí para nós entendermos como que foi a variação do caixa, para nós consigamos tomar atitudes em relação à gestão da empresa, melhorar a forma de recebimento, fazer mais à vista, cuidar com relação ao pagamento, se nossos vencimentos vamos dizer aí, das nossas obrigações a pagar estão sempre relacionados ao dia 5, ao dia 15, né, do início do mês, sempre, mas os nossos recebimentos estão lá para o dia 20, 30, enfim. Então, a gente recebe depois que a gente tem que pagar e acaba ficando inadimplente, acaba tendo juros, enfim. Será que está relacionado a isso? Será que é isso? Então, é importante nós termos aí
sabermos, né, termos essa situação aí, conhecermos por meio da DFC. Então, aqui sim eu vou começar a falar para vocês o que são os fluxos de caixa das atividades operacionais, o que são os fluxos de caixa das atividades de investimentos e o que são os fluxos de caixa da atividade operacional. Então, a DFC, ela é composta por essas 3 atividades. Então, vai demonstrar aqui o quanto entrou da atividade operacional na empresa, o quanto gerou de caixa atividade operacional e o quanto foi pago, ou seja, o quanto saiu do caixa para atividade operacional. Vai mostrar o quanto entrou de caixa advindo das atividades de investimento e o quanto saiu de caixa advindos da atividade de investimento. O quanto entrou de caixa das atividades de financiamento e o quanto saiu de caixa das atividades de investimento. De financiamento. O que nós precisamos entender aqui? Um minutinho só para a gente aprofundar nessa parte. Quando a gente tem uma empresa, nós temos uma atividade principal. A atividade principal da empresa, ela está diretamente ligada às atividades operacionais, ou seja, aquilo que a empresa busca fazer, aquilo que a empresa ela se colocou no mercado para fazer. Então, geralmente, nós entendemos que a principal forma de gerar caixa tem que ser pela parte operacional, certo? Pelas vendas daquilo que a minha empresa busca oferecer no mercado. Então, se a minha empresa é de vestuário, se a minha empresa é de alimentos, né, a ramo alimentício, essa precisa ser a principal fonte de entrada de dinheiro na minha empresa, tá? Vamos supor que na minha empresa eu perceba que eu quase não tive caixa, que a maioria do que veio de caixa foi advindo das atividades de investimento. Vamos supor aqui que essa atividade de investimento foi venda. Venda de máquinas, venda de imobilizado da empresa, por exemplo, carro, caminhão, venda de um mix, um setor da minha empresa que eu vou parar de fabricar e eu estou vendendo. Então, vamos supor que a maior parte do caixa da minha empresa, ele veio de vendas do meu imobilizado, vendas do investimento que eu fiz na minha empresa anteriormente. Eu preciso começar a pensar. Se eu estou começando a vender os meus imobilizados, os meus investimentos da empresa, para conseguir arcar com as minhas obrigações. Isso aí mostra que a empresa ela está se caminhando aí para um possível fato de que essa empresa possa falir, que essa empresa com a sua atividade principal já não está mais conseguindo gerir e cumprir com as suas obrigações no mercado. Então, aí que tá. Mostrou isso para mim, eu preciso rever, preciso fazer um novo planejamento, preciso desenhar um cenário para minha empresa. Qual é o cenário atual da minha empresa? Quais são as ferramentas e formas que eu vou utilizar para que a atividade operacional, ou seja, a principal atividade da minha empresa, a operacional da minha empresa, volte a fazer com que seja a principal demanda de caixa, seja a principal atividade que gere caixa na minha empresa. Então, são coisas que a gente precisa analisar. Outra, eu vi que a principal forma que está entrando caixa, que está gerando caixa na minha empresa, é por meio de empréstimos e financiamentos. Isso mexe que a minha empresa ela não consegue também, com a sua atividade própria, né, com a venda aí dos seus produtos alimentícios, ou vestuário, enfim, aquilo que ela busca fazer, não está conseguindo ser suficiente para se manter no mercado. Ela está tendo que precisar de capital de terceiros, ou seja, recursos bancários, para conseguir cumprir com os seus compromissos, com as suas obrigações. Isso também mostra que a empresa ela está caminhando para uma possível dissolução, liquidação da empresa, falência, enfim. Então, tudo isso, o empresário ele precisa tomar como base a DFC para tomar decisões. Por isso que eu friso toda vez que eu posso, sempre que eu consigo, eu friso para vocês. Todas as demonstrações contábeis, a gente precisa cobrar dos nossos gestores, cobrar dos nossos patrões, dos administradores, cobrar dos nossos clientes, caso trabalhamos em escritório de contabilidade, para que as informações elas sejam reais. Para que por mais que doa pagar imposto, por mais que a gente saiba que muitas vezes esse imposto ele não volta para a sociedade, é necessário, porque só assim a gente consegue pegar a DFC, conseguimos pegar a DRE, balanço patrimonial e juntos desenhar um planejamento, conseguir entender o que deve ser melhorado. Quem fez isso, quem fazia isso antes da crise, hoje com certeza vai dominar o mercado.
vai dominar a área que o ramo de atividade no qual ele está. Quem não fez provavelmente está fechando empresa, ou está sofrendo muito para se manter, ou está tendo que pegar muitos empréstimos, tá? Então, tudo isso é uma coisa que nós precisamos olhar. E agora, gente, agora com essa pandemia, ela é de todo ruim. Porém, na nossa profissão, ela vai ser muito mais valorizada. E nós precisamos colocar isso para os nossos clientes. Nós precisamos usar isso para comparar. Amanhã ou depois, isso vai acontecer de novo. E aí? É melhor prevenir, é melhor fazer certo, é melhor fazer correto. Esse imposto que a gente paga, ele tem que estar lá no nosso preço de venda. Ele precisa estar dentro do nosso preço de venda. Ele já é uma forma, tem que estar lá na nossa margem de lucro já. Então, tudo isso somos nós que vamos falar para os nossos clientes. Somos nós que vamos explicar de maneira sucinta, de maneira simplificada para o nosso cliente. E vamos utilizar essa coisa ruim que foi a pandemia, essa crise enorme que está sendo a pandemia, para o nosso favor e para mostrar para eles o quanto uma informação dessas é importante e é relevante. Uma empresa que não tem capacidade de gerar caixa, ela vai se endividar e ela vai fechar as portas. Então, é necessário analisar isso aqui e perceber essas entradas e saídas de dinheiro, essa variação do caixa e de qual atividade é que está vindo a variação do caixa e para onde está sendo feitos os pagamentos, é super necessário para uma boa tomada de decisão, para um bom desenho de planejamento de melhorias, controles de melhorias, execução de melhorias. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Então, aqui eu trouxe para vocês o que são as atividades operacionais, são aquelas referentes a recebimentos e pagamentos, atrelado principalmente à geração de lucro das operações da sociedade, ou seja, aquilo que é a nossa atividade principal. Investimento significa pagamentos e recebimentos relacionados fundamentalmente com ativos realizáveis a longo prazo, ou seja, os nossos imobilizados, os nossos investimentos, por exemplo, em edificação, em estrutura da empresa, enfim, ativos intangíveis. Investimentos também pode ser aqui investimento na Bolsa de Valores, tá? Atividades de financiamento são recebimentos e pagamentos vinculados essencialmente a passivos, fundamentalmente empréstimos, tá? O nosso patrimônio líquido, de que forma que nós financiamos? Com capital próprio dos empresários ou de investidores, ou de capital de terceiros aí, vinculados aos bancos, a instituições financeiras. Então, aqui eu trouxe para vocês várias situações, várias normas e regulamentações que eu já falei para vocês aqui no decorrer da nossa aula, tá? Mas eu vou frisar aqui cada um deles para que a gente retome, caso ficou alguma coisa para fora, tá? Então, a DFC, ela é regulamentada pelo CPC 03, tá? Então, o CPC 03 vai ter tudo, vai falar sobre toda a questão, toda a norma, estrutura, como deve ser feito a DFC, tá? Então, qual é o resumo que o CPC faz em relação à DFC? Então, a DFC, ela deve contemplar as alterações do caixa, depósitos bancários e disponíveis então é dinheiro em caixa, e os recursos equivalentes à caixa, que eu já falei para vocês, depósitos em trânsitos, ordens de pagamento, resgate de uma aplicação bancária, né, uma aplicação financeira, que não são ações não são equivalentes de caixa, tá? Só relembrando isso para vocês. 2. Os recursos de equivalente de caixa incluem aplicação de curtíssimo prazo, que podem serem até 3 meses ou menos, facilmente conversíveis em dinheiro e que estão sujeitos a riscos pouco significativos de mudança de valor. Geralmente, não se inclui aqui participações societárias. O fluxo de caixa oriundos de atividades operacionais, de investimento e de financiamento devem ser apresentados separadamente. Ou seja, eu vou desenvolver a minha DFC em 3 segregações. A primeira vai ser operacional. Eu vou colocar todas as entradas e saídas da operacional. Eu vou encerrar lá para mostrar, comparar o quanto teve de entrada, menos saída, o quanto gerou de caixa em relação ao lucro, à atividade operacional. Então, as entradas de caixa menos a saída. Foi positivo, foi negativo? Vou colocar lá. Finalizei isso, eu vou para a parte de financiamento, fazer a mesma coisa. Depois, a parte de investimento, fazer a mesma coisa. Ou seja, não é tudo bagunçado, é o
a segregação você faz ela separadamente, não é tudo junto, tá bom? O fluxo de caixa das atividades operacional deve ser apresentado utilizando a metodologia direta ou indireta. Então, existem duas formas de a gente fazer a DFC, modelo direto e modelo indireto. Já vou aqui colocar para vocês que o modelo direto, ele não é utilizado para fins fiscais. Ou seja, o governo, ele não aceita que eu envie uma DFC no modelo direto para ele. O modelo direto, a gente fala que é um modelo que utiliza-se para dentro da empresa, para a parte gerencial, tá? Então, quem utiliza o modelo direto, faz DFC no modelo direto, demonstração do fluxo de caixa, metodologias do fluxo de caixa, vamos dizer assim, é o pessoal da parte aí gerente da empresa, administrador, contador, enfim, que vai fazer para tomar decisão da empresa. Então, essa é uma demonstração que ela não é utilizada aí para fins de governo ou para mandar enfim, para instituições bancárias, para investidores, para tomar decisão de fornecedores, né? Enfim, não é utilizada para esse fim. Ele é utilizado apenas para dentro da empresa. Até vou ver aqui rapidinho, que eu acho que eu tenho. Espera só um pouquinho, pessoal. Espera aí, agora eu vou até abrir aqui para mim ver, porque eu acho que eu tenho uma... Aqui, eu acho que... Deixa eu ver se aqui não vai abrir. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de DFC. Eu acho que eu tenho aqui em contabilidade avançada, segundo bimestre. Meu computador, ele faz backup e fica desse jeito ali que vocês viram. Fica um monte de... Aqui, ó. DFC modelo direto. Então, essa aqui é a DFC do modelo direto que a gente utiliza para fins fiscais, para fins não fiscais, para tomar de decisão dentro da nossa empresa. Que geralmente a gente faz o que a gente prevê de gastos e entradas durante o mês e depois a gente compara com o que realmente foi realizado. E daí sempre vai ter aqui embaixo um saldo inicial e um saldo final de caixa. Então, que vão sempre dar continuidade no mês subsequente. Então, aqui, por exemplo, a empresa teve, vamos ver, previsto aqui. Aqui, ó, a empresa teve de realizado no mês de agosto. Ah, não, Ai, gente, aqui não vai dar certo. Vamos dizer que aqui a empresa teve de realizado no mês de agosto 1.265,06 positivo. Então, esse valor aqui, ele vai vir aqui no outro mês, no mês subsequente de agosto, tá? Como um valor aí, como um saldo inicial para o mês de agosto. Então, é o dinheiro que eu tinha em caixa, né? Que vai continuar aí no mês de agosto. E assim sempre vai tendo saldo final e saldo inicial. Iniciei com 1.000, então eu vou iniciar o mês de agosto aqui, vamos supor, no realizável, com 1.265. Depois eu vou ver o quanto vai sobrar aí, né? O quanto vai ficar para mim no mês subsequente. Então, continuando. Os fluxos de caixa correspondentes ao pagamento de impostos que incidem sobre o lucro devem ser apresentados nas atividades operacionais. Claro, né? Então, todos os impostos aí que estão ligados ao desenvolvimento da atividade vão estar no operacional. Óbvio isso, claro, com certeza. Fornecedor, pagamento de fornecedor, luz, água, telefone, tudo isso que está relacionado ao desenvolvimento da empresa, né? Ao desenvolvimento da atividade operacional da empresa, ela com certeza vai estar ligado aí nas atividades operacionais. Então, aqui eu trouxe para vocês quais são os exemplos de atividade operacional que nós temos de recebimento e pagamento, tá? Então, aqui, exemplos de atividades operacionais. Recebimento de clientes oriundos de vendas de bens e serviços, pagamentos a fornecedores, pagamentos de impostos, pagamentos de despesas administrativas, pagamento de despesas de vendas, ou seja, comissões, pagamento de impostos que incidem sobre o lucro. Então, esses dados referentes a atividades operacionais, geralmente nós vamos resgatar, nós vamos tirar da DRE quando nós estivermos fazendo a DFC no modelo indireto, tá? Que é o modelo que é reconhecido pelo fisco. Exemplos aqui, então, das atividades de investimento. Pagamentos de ativos imobilizados,
pagamentos de ativos intangíveis, pagamentos de investimentos em geral, né, tipo construção, vamos dizer aí, manutenção da nossa empresa, investimento em relação ao novo mix de produto, enfim, tudo isso é investimento para a nossa empresa. Recebimento de vendas dos meus ativos imobilizados, recebimento de vendas de ativos intangíveis. Então, vamos dizer lá que eu tenho fórmulas de remédio, né? A prática Dona Dulce, ela desenvolveu fórmulas de remédio. Ela vai parar de fabricar esse remédio, porém vai vender essa fórmula para outra empresa de medicamentos, por uma nota alta. Então, essa venda advinda dessa fórmula, que a gente chama aí de um bem intangível, ela vai entrar como uma entrada de investimento. Recebimento de vendas de investimentos em gerais. Então, essas atividades de investimento, recebimento e pagamento, normalmente, ela se relaciona com o aumento ou diminuição dos nossos ativos de longo prazo, ou seja, dos nossos ativos imobilizados e ativos intangíveis, tá? Que a gente utiliza para produzir aí na nossa empresa. Então, nossas máquinas, nossos carros, nossos caminhões, outros materiais da estrutura da empresa que nós precisamos para o desenvolvimento. Então, a partir do momento que eu começo a vender os meus investimentos, eu preciso tomar aí como base que eu estou vendendo aquilo que eu utilizo para desenvolver o meu serviço. Então, estou com algum problema na minha empresa, né? Que eu não estou conseguindo gerar caixa por meio dos meus operacionais. Exemplos, então, agora de financiamento. Recebimento por integralização do capital social, tá? Então, o que é isso? Por exemplo, nós somos todos sócios da empresa, de uma empresa. Todos nós já integralizamos o nosso capital social, ou seja, colocamos a nossa parte de dinheiro na empresa. Porém, o Isaac, o Matheus e a Tauana ainda não integralizaram. Então, agora eles vão integralizar, né? Depois que a empresa já está trabalhando, já está recebendo, enfim, agora eles vão integralizar o valor deles. Então, essa integralização vai entrar lá no meu patrimônio líquido, como integralização do capital social, e no meu caixa, caso eles paguem em dinheiro e não em bens, né? Bens, por exemplo, móveis, utensílios, enfim. Pagamentos por devolução do capital do acionista. Então, caso aí um acionista ele compre ações da empresa e depois acabe vendendo de novo para a própria empresa, então é um recebimento aí, um pagamento. Pagamento de dividendos, tá? Que ou seja, a empresa teve lucro e ela tem ações negociadas na Bolsa de Valores. Parte desse lucro, vamos dizer lá de 30 mil, 30% é pago para quem investiu na empresa. Então, esse pagamento aí, ele vai sair do meu caixa também. E pagamentos de empréstimos, financiamentos, enfim. Então, aqui, o que são esses exemplos de atividades de financiamento? Relaciona-se com empréstimos de credores ou investidores à entidade. Ou seja, como que a empresa se financia? Ela se financia com capital de terceiros ou com capital próprio? Capital próprio é quando o acionista ou o sócio integraliza dinheiro, coloca dinheiro na empresa. Capital de terceiros é por meio de investimentos, aí abrir ações na Bolsa de Valores, captação de empréstimo e captação de investimentos por meio de financiadoras, instituições bancárias, enfim. Então, como eu falei para vocês, nós temos dois métodos, a metodologia direta e a metodologia indireta, tá? Então, a metodologia direta, ela é mais simples e com menos detalhe, e ela não é utilizada, e não pode ser voltada para o fisco não atende, ele não aceita essa demonstração contábil. A metodologia indireta, ela tem mais informações, tá? Ela tem mais robustez de informações, ela é um pouco mais complexa de ser desenvolvida, porém, ela tem melhor qualidade e ela é aceita pelo fisco, beleza? Uma regra aqui, a gente vai retomar isso aqui quando nós fizermos as nossas atividades práticas, mas aqui no nosso, toda vez que nós trabalharmos com a DFC, nós vamos perceber que a gente vai trabalhar sempre com o balanço patrimonial e com a DRE. Nós vamos sempre extrair informações dessas duas demonstrações contábeis, tá?
Aí, e vai ser sempre comparativo, nós vamos comparar um ano com o outro. Então, vamos supor aqui 2018 e 2019. Nós vamos sempre trabalhar a variação que houve nas contas aí relacionadas à parte operacional, a parte financeira e a parte de investimento, tá? Então, toda vez que o ativo aumentar, esse valor que aumentou, a variação que aumentar, ela vai ser negativa. E toda vez que o passivo aumentar, vai ser positivo. Porque qual é a essência disso, pessoal? Vamos supor lá contas a receber. Vamos supor que contas a receber no ano de 2018 seja de R$10 e no ano de 2020 seja de R$25. O que a DFC vai entender aqui? Que houve uma variação de R$15 negativa, porque aumentou de um ano para o outro o meu ativo. Por que ela vai entender como negativa essa variação, pessoal? Porque prestem atenção aqui. Esse dinheiro, esses R$15 que aumentou as contas a receber, né, de um ano para o outro, ele não está na mão da empresa, ele não está no caixa de empresa, ele está nas mãos do meu cliente. Então, esse dinheiro não está em caixa. Se não tivesse aumentado, provavelmente, então, nós teríamos aí, né, a DFC supõe que teríamos um dinheiro em caixa. Como aumentou, esse dinheiro não está em caixa, ele está na mão dos meus clientes. Por isso que esse aumento, ele entra como negativo. E no caso do passivo, vamos supor aí que no ano de 2018, eu tinha R$20 de fornecedor a pagar e no ano de 2019 eu tenho 40. A DFC supõe que esse aumento que teve de 20, essa variação que houve positivamente de R$20, né? Ela supõe o quê? Ela supõe que esse aumento, eu comecei a pagar mais parcelado para o meu fornecedor. Isso significa que eu fico mais tempo com o dinheiro no meu caixa. Então, isso é positivo para a DFC. Se tem uma variação ao contrário, ela entra como negativa. Por exemplo, 40 em 2000, eu devia 40 para os meus fornecedores em 2018 e 20 em 2019. Isso mostra que eu comecei a pagar os meus fornecedores, né? Na lógica da DFC, parece que eu estou pagando dos meus fornecedores de forma mais rápida ou mais à vista. Então, isso quer dizer que está saindo mais rápido do meu caixa. Então, essa é a regra, tá? Mas isso aqui nós vamos retomar de novo quando a gente começar a fazer ela na prática. Beleza, pessoal? Então, lembrem-se, uma coisa que eu quero que vocês lembrem sempre, 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 sempre. Quando nós falamos em DFC e quando a gente fala em equivalente de caixa, lembrem-se que ações, por mais que eu faça um investimento em ações, ela não entra como algo de curto prazo na minha empresa, não entra como equivalente de caixa, tá? Por quê? Porque eu injeto dinheiro numa ação lá, vamos dizer, da Ambev. Eu posso resgatar ela em pouco tempo? Às vezes eu consigo compradores de uma hora, né, no mesmo dia ou até 3 dias. Mas o que pode acontecer? Pode ser que como é um risco muito grande dessa ação desvalorizar, por exemplo, eu perder dinheiro nesse investimento, ela não entra como equivalente de caixa, que é como entra, por exemplo, como equivalente de caixa aplicações financeiras em renda fixa. Porque por mais que eu invista, que eu coloque lá, eu faça uma aplicação financeira numa renda fixa, e queira resgatar 3, 4 dias depois, eu não vou perder dinheiro. Eu vou deixar de ganhar mais, porque eu podia ter deixado mais tempo para ter um retorno maior. Mas eu não vou perder dinheiro, entenderam? Então, por isso que as ações, elas não são consideradas caixas e equivalentes de caixa. Então, elas vão ser consideradas aí, caso houver uma operação aí de investimento, tá? E não operacional, beleza? Beijos, então. Qualquer coisa vocês me perguntam no grupo, beleza?